Oi, pessoal. Dessa vez eu vim trazer um trecho da manifestação que aconteceu na Tribuna Antiimperialista em Havana, agora no último dia 22 de maio, e eu separei o trecho aqui da fala principal do ato, que foi a do Gerardo Nordello. Então, eu vou colocar aqui e eu vou comentando com vocês, vou traduzindo e explicando algumas coisas aí. Foi muito forte e contundente a fala dele, então vale a pena a gente ouvir. E eu cortei aqui as partes dessa manifestação, para não ficar um vídeo longo para quem não viu tudo, poder ver pelo menos uma parte. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo completo da manifestação, o vídeo original, quem quiser ver tudo, é só acessar lá, tá bom? Vamos lá, esse é o apresentador, está apresentando o Gerardo Hernández Nordello, que é um dos heróis da República de Cuba, coordenador dos comitês de defesa, e que foi preso nos Estados Unidos durante muitos anos, um dos 5 heróis cubanos que ficaram presos, porque foram para os Estados Unidos justamente para fazer um serviço de espião mesmo do governo cubano, de informação, passar informação, num período em que Cuba sofria muitos ataques terroristas mesmo, promovidos pelos Estados Unidos. Isso aí o noticiário não fala, né? E então eles mandaram vários cubanos para ficar nos Estados Unidos e descobrir as informações, e de fato eles souberam muita coisa e evitaram muitos acidentes, muitas mortes com as informações que eles conseguiram passar nesse período. Só que uma hora os americanos descobriram, né? E eles foram presos e ficaram muitos anos presos. Foi uma luta internacional para conseguir soltá-los, e só no tempo do governo Obama, quando teve uma aproximação entre Cuba e os Estados Unidos, inclusive que o Raul Castro foi uma figura central nessa aproximação aí, é que se conseguiu a libertação dos 5 heróis cubanos. E o Gerardo Hernández foi um deles, não é? Era o líder lá desses cubanos que estavam nos Estados Unidos. E essa história toda vocês podem ver no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Vou até pôr aqui grande, para quem não conhece, recomendo esse livro, que conta bem essa história, e é uma leitura muito agradável, porque a escrita do Fernando Moraes é primorosa, não é? Então, é uma delícia de ler, e conta essa história dos 5 cubanos lá nos Estados Unidos, como é que foi esse período que eles ficaram lá, o que se passou, e como é que eles voltaram, tudo. Então, mais do que recomendado esse livro aqui, é uma delícia de ler. Vocês não vão se arrepender. Quem não conhece, vale a pena. Bom, vamos continuar aqui com o nosso vídeo, né? Bom, por defender o nosso povo do terrorismo, as palavras que refere o general Castro, Cuba Livre. A manifestação foi justamente depois desse indiciamento do Raul Castro pelo Trump, né, pelo governo dos Estados Unidos. Então, o povo cubano foi às ruas para fazer essa manifestação. E como vocês podem ver, aí é uma multidão a perder de vista. Olha aí, na faixa, Raul é Raul. Foi uma manifestação para manifestar todo o apoio ao general Raul Castro, e é um aviso aos Estados Unidos, não é que o general Raul Castro está blindado pelo povo cubano, né? Ele tem todo o apoio do povo cubano. Então, não se mexe com o general Raul Castro, porque isso aí é uma linha demarcatória que está avisada que não se pode ultrapassar, né? Então, vamos ouvir o Gerardo. Pueblo de Cuba, amigos del mundo, tengo el honor y el privilegio de ser portador de un mensaje que nos acaba de llegar. Tem a honra e o privilégio de ser o portador de uma mensagem que acaba de chegar do companheiro general do Exército, Raul Castro. Nos dice que agradece de corazón la solidaridad de nuestro pueblo. Agradece de coração a solidariedade do povo cubano, dos amigos do mundo todo. E deve ter certeza de que, enquanto ele estiver vivo, vai seguir marchando à frente do povo, defendendo a revolução com o pé no estribo.
Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central de nuestro partido, presidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional. Querido comandante Machado. Comandante Machado, que está aí presente, é um comandante que foi guerrilheiro na Serra Maestra também e que ainda está vivo, como o Raul Castro, então era um companheiro dele e do Fidel na luta pela Revolução Cubana, na luta para conquistar a liberdade verdadeira de Cuba, que foi vitoriosa em 59. Hermano y compañero de batallas de Raúl, demás compañeras y compañeros de nuestro partido y gobierno, cubanos y cubanas, amigos del mundo. Aqui aí estamos o presidente e esse senhor comandante Machado aí junto com ele. Más cerca de la escultura de Martí, com su dedo acusador. Essa tribuna imperialista é no Malecón, ali na beira-mar, em Havana, e é à frente da Embaixada dos Estados Unidos. E ali tem uma estátua do Martí, que eu até vou colocar aqui, que é um Martí que aponta para a embaixada, não é? Tem uma criança no colo, e é uma imagem muito forte ali em Havana, né? Então, é sobre isso que ele está falando. Olha, aí essa é a imagem do Martí, dessa estátua do Martí, que tem ali perto desse lugar onde ele está falando e a qual ele se refere agora nesse momento, não é? Toda claridad dónde están los verdaderos culpables de las enormes dificultades que este pueblo enfrenta sin rendición ni miedo. Ah lá, ele está se referindo justamente, deixa eu colocar maior, porque está muito pequeno aqui, né? Aqui estamos uma vez mais cerca da escultura de Martí, com su... Você vê que no fundo a tela tá Raul é Raul. É a manifestação em apoio a ele, né? A escultura com o dedo acusador, indicando com toda clareza onde estão os verdadeiros culpados das enormes dificuldades que esse povo enfrenta, sem rendição nem medo. Ellos, los imperialistas, no nos perdonan por la dignidad que não podem destruir. Os imperialistas não nos perdoam pela dignidade que eles não podem destruir, contra a nossa moral alta, desenham todo tipo de plano, sempre aliados à mentira, ao terrorismo, à prepotência, ao ódio sem limite em direção a essa terra. São capazes de aberrações diplomáticas e morais extremas, uma mensagem cínica e mentirosa do secretário de Estado nesse dia 20 de maio. Uma clara incitação ao amotinamento do povo contra a ordem constitucional ilegal do nosso país. Ignorando que suas palavras, no lugar do efeito esperado, gerou desprezo e indignação entre os cubanos. Ele está se referindo justamente às medidas de mais sanções que o Trump promoveu no dia 20 de maio, inclusive esse indiciamento do Raul Castro. Aí. De nosso héroe nacional, a quem rendimos tributo há só umas horas, em el aniversário 131 de sua caída em combate. Ele está falando do herói nacional José Martí, que é esse da estátua que aponta aí para a embaixada, que fez agora 131 anos da sua morte, que ele morreu em combate lutando pela independência de Cuba. Aprendimos que monstro é a definição exata para reflejar o que se organiza. Então, dos escritos de Martí é que se aprendeu que monstro é o termo exato para mostrar que nas entranhas do império, ali ele esteve, o apóstolo José Martí, e ali, comprometido com a segurança da pátria, também estiveram eles, os cinco heróis, que conheceram esse mesmo contexto. Né? Martí viveu muito tempo nos Estados Unidos e ele falava sobre essa postura imperialista, já no século XIX ele já falava disso, né? E ele está falando que os cinco heróis aí também viveram isso.
eles também ficaram nos Estados Unidos, né? Que é a história lá do livro, dos últimos soldados da Guerra Fria. Então, ele está falando que ele conhece da mesma forma, eles conhecem da mesma forma que o Martí o que é viver nas entranhas do imperialismo. A verdade de lo que agora pretendem manipular e usar com fines espúrios. Em aquelas tierras del norte, conocimos muy de cerca los macabros planes que se organizaban y que... Lá eles conheceram os macabros planos que se organizavam e ainda se organizam contra Cuba. Aún se orquestan contra Cuba. Conocimos a José Basulto, conheceram a José Basulto, agora apresentado como vítima, mas fichado pelos próprios organismos de segurança dos Estados Unidos pelas suas atividades terroristas. Esse é um dos verdadeiros culpados por aquelas mortes lamentáveis. Por que ele está falando isso? Porque o Raul Castro foi indiciado por mortes que aconteceram em 96, que os Estados Unidos estão culpando o Raul Castro por essas mortes, que foi um episódio em que o Raul Castro era ministro da Defesa de Cuba e aviões que vinham de Miami, e esse José Bazuca, que ele fala que era o líder desse grupo chamado Hermanos al Rescate, que não tinha nada de hermanos e nem de resgate, né? Que eles diziam que o propósito deles era humanitário, porque era resgatar cubanos que estavam à deriva no mar, tentando ir para os Estados Unidos de maneira precária, não é? E naquele tempo, os cubanos que chegavam assim, eles eram recebidos e ganhavam todo o direito de um cidadão americano, né? Ganhavam cidadania americana. Era um estímulo a que os cubanos fugissem, né? Enfim, e esses Hermanos ao Resgate foi criado por esse José Basulto, que era um criminoso ligado à CIA, foi preparado pela CIA, ele era especialista em sabotagem, em tudo que a CIA queria que ele fizesse para atacar Cuba, e ele deu suporte até no ataque à Baía dos Porcos, suporte aos Estados Unidos, né? E ele criou esse grupo aí, Hermanos ao Resgate, para poder, com essa desculpa, com essa fachada de que era um grupo com fins humanitários, né, de resgatar pessoas que estavam à deriva ali no mar, na verdade, era um grupo que promovia o narcotráfico, como está explicado no livro do Fernando Moraes, que ele conta bem essa história, né? E os próprios cubanos, esses 5 cubanos que ficaram lá nos Estados Unidos, viveram isso. Um deles era piloto e chegou a participar desse grupo aí do Hermanos ao Resgate. E o que eles faziam? Eles sobrevoavam a Havana e jogavam panfletos subversivos contra a revolução, contra o governo, e eles ficavam invadindo o espaço aéreo toda hora. E Cuba alertou o governo estadunidense que isso não pode ser, nenhum país do mundo permite que aeronaves invadam seu espaço aéreo. Isso não pode acontecer em lugar nenhum. Vai um avião invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos para saber o que acontece. Eles não vão nem avisar nem perguntar nada. Eles vão derrubar, com toda certeza. Depois eles vão ver o que é. Não é? Não tem a menor dúvida. Enfim, e Cuba via isso e registrou, no período de 20 meses, 25 invasões do espaço aéreo por esse povo aí, esse José Basulto e os comparsas dele aí, desse grupo Hermanos ao Resgate, e avisou o governo dos Estados Unidos, deu toda a informação para eles, pediu providência, e o governo dos Estados Unidos sabia e não fez nada, porque era conivente com isso. Claro, esse Basulto era alguém ligado à CIA, preparado pela CIA. Então, eles faziam vista grossa para isso aí. Só que aí teve uma vez que, depois de 25 invasões do espaço aéreo, o governo cubano não deixou mais passar isso aí e derrubou 2 dessas aeronaves aí, eram pequenos aviões, não é? E derrubou no mar, mas era dentro do território cubano, né? do espaço aéreo cubano, e já naquela época o governo dos Estados Unidos alega que aquilo foi em águas internacionais, mas Cuba tem todo o registro desse episódio e enviou para os Estados Unidos, inclusive, e só depois que aconteceu isso é que o governo dos Estados Unidos alertou esse grupo Hermanos ao Resgate para parar de fazer isso daí e proibiu esse José Basulto de voar, mas só por um breve período. Esse cara nunca teve nenhuma punição, viveu numa boa lá até o fim da vida dele, e ele tem muitos crimes nas costas, foi um reconhecido terrorista preparado pelos Estados Unidos,
porque os Estados Unidos, nos muitos ataques que promoveram a Cuba, não só por meio desse senhor, desse Hermanos ao Resgate, mas de muitos outros que foram enviados pelos Estados Unidos para atacar Cuba, matou mais de 3 mil pessoas, fez mais de 3 mil vítimas. Essa parte ninguém conta, né? Enfim, então, Cuba está respaldada pelo direito internacional de se defender, de defender o seu espaço aéreo e defender os seus cidadãos quando ela tomou essa atitude aí. Então, não tem crime nenhum aí. E os Estados Unidos agora sacaram isso aí da manga para inventar alguma coisa para culpar Cuba, né? Indiciar o Raul Castro. Tratando de provocar uma confrontação entre ambos países. Pero no crean que es fácil engañar a los cubanos. Hace mucho tiempo dejamos de ser analfabetos o simples observadores sin capacidad de pensar. Ele está falando que isso aí criou um conflito entre os dois países, mas os cubanos não são tontos e não são analfabetos e eles conseguem identificar as enganações, as falácias. Identificar as falácias. Que pouco nos conhecem, que lejos estão de seus objetivos. Se pensa como nos conhecem pouco, como estão longe dos seus objetivos, se pensa que esse povo ficaria impassível e dócil, conhecendo essa infâmia. Estúpidos os que ocuparam dessa patrulha, ignorando que Cuba, há muito tempo não abaixa a cabeça, só porque os Yankees levantam a sua voz. Son unos hijos del imperio que no representan los mejores valores del pueblo norteamericano. São os filhos do Império que não representam os melhores valores estadunidenses. Quem crê que julgar o Raul, o jovem que assaltou o quartel Moncada, sem medo de morrer, o expedicionário do Grama. O Grama é o barco, a lancha que o Fidel conduziu do México até Cuba para dar início à guerra que levou à vitória em 59, né, que preparou o combate a partir da Serra Maestra. E o Raul estava junto. Foi combater com o exército com apenas 7 fuzis. Foi isso que eles tinham quando eles chegaram, né, quando o Grama chegou. E que formou essa frente Franco-País, que foi uma frente importantíssima, uma ampliação da luta da Serra Maestra. O Raul Castro dirigiu uma segunda frente chamada Franco-País, que foi decisiva e importantíssima na construção desse movimento aí revolucionário a partir do que o Fidel Castro começou ali na Serra Maestra. E com essa frente que o Raul Castro dirigiu, ele mudou a vida dos camponeses, porque essa frente tinha um papel social muito importante também, né? Não era só a guerrilha. E les cambiou a vida aos campesinos. O mais fiel seguidor de Fidel, capaz de servir, exigir e amar. Capaz de exigir, servir e amar com a mesma intensidade e alta sensibilidade humana. O governo Yankee não tem nem legitimidade, nem provas, nem jurisdição para acusar a general de exército. Os mafiosos de Miami sabem disso. Washington sabe, o mundo sabe. ¿Acaso el imperio que ha invadido países bajo mentiras, que ha torturado en Guantánamo? Por acaso o império que invadiu o país sob mentiras, que torturou pessoas em Guantánamo, não é? Que armou ditaduras sangrentas, tem autoridade moral para indiciar alguém? A resposta é não. Esta acusação a Raúl é uma despreciável e ilegal provocação política que não se fundamenta só no rancor, na frustração, na impotência de quem não importa ver Cuba em pé, livre e soberana. Manipulam desonestamente os acontecimentos de fevereiro de 96, que é essa queda dos aviões, derrubaram no espaço aéreo 2 aviões da organização Hermanos ao Resgate, comandada pelo terrorista
líder José Basu. O que é que não nos dizem os porta-vozes do Império? Ocultam que essa organização violou reiteradamente o espaço aéreo cubano, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Cuba denunciou oportunamente mais de 25 vezes graves e deliberadas violações do seu espaço aéreo entre 94 e 96. Nosso país protestou e pediu reiteradamente aos Estados Unidos que não permitisse mais violações do seu espaço aéreo, que tomasse alguma ação contra alguma atitude contra esse irmão ao resgate. Se tivesse feito isso, teria evitado esse assunto. Mas isso não aconteceu, e os Estados Unidos só retirou a licença do senhor José Basu um tempo depois das mortes. Pero teníamos y tenemos la obligación moral de preservar la seguridad de nuestro pueblo. Eles teriam podido evitar esse acidente, né? Mas não evitaram. E eles têm a obrigação de preservar a segurança do seu próprio povo, não é por isso que foram derrubadas essas aeronaves. Aí é mais um dos heróis que está aparecendo ali. La gran interrogante que nos hacemos hoy. A pergunta que se faz hoje é que qualquer um com mínimo de raciocínio sabe que um país soberano não toleraria violação de seu espaço aéreo 25 vezes. Nenhum país soberano sem tomar alguma atitude. Nenhum. Cuba advertiu de maneira pública e oficial que essas violações eram inaceitáveis. Além disso, enviou mensagens de alerta diretamente ao presidente dos Estados Unidos sobre a gravidade e as possíveis consequências dessas incursões do Hermanos ao Resgate. O que fez Washington? Nada. Absolutamente nada. Seu silêncio foi cúmplice. Sua inação foi alento para os terroristas. Portanto, sustentamos com toda a força a lei e a razão e a resposta de Cuba diante da violação reiterada do seu espaço aéreo constituiu um ato de legítima defesa. É um direito inalienável de qualquer nação, uma obrigação velar pela segurança dos seus cidadãos. Ou, por acaso, os Estados Unidos permitiria que violassem hostil e provocadoramente seu espaço aéreo? Claro que não. Eles mesmos atuariam, como já demonstraram várias vezes, com o uso desproporcional da força. A hipocrisia do governo Yankee é gigantesca. Exige para si o que nega aos outros. A inação diante dos alertas de Cuba demonstra sua cumplicidade com o terrorismo. São cúmplices do terrorismo. ¿Cuándo van a enjuiciar y en qué Torre de la Libertad van a anunciar el juicio contra el presidente? Quando é que eles vão julgar o presidente Trump? Quando eles vão anunciar o processo contra o próprio presidente Trump? Porque mandou matar 200 pessoas, destruir 57 embarcações nas águas internacionais do Caribe e do Pacífico. Isso foi agora, né? Recentemente. Sem mostrar só uma prova, uma única prova, nem um grama de droga para mostrar que eram narcotraficantes. Foram assassinatos a sangue frio e sem direito a um processo no julgamento. Agora, acusar o general do exército Raul Castro é muito cinismo nessa acusação. Para os Estados Unidos, a lei é um terno feito sob medida. É muito ajustado para os mais fracos e frouxo para os poderosos. Mas sabemos bem, senhores do Império, que essa infame acusação contra Raul só se soma aos esforços desesperados da máfia de Miami para justificar o desapiedado castigo contra o povo cubano e as ameaças de agressão armada.
mas não conseguirão. Cuba ratifica seu compromisso com a paz, porque somos um povo de paz. Sua firme determinação de exercer o direito inalienável à legítima defesa, ninguém poderá arrancar. O povo de Cuba reafirma sua decisão irremovível de defender a pátria e a revolução. Com a maior força, ratifica seu respaldo absoluto e firme ao general de exército Raul Castro, como declarou o governo revolucionário, como está sendo manifestado em cada canto da pátria. Porque não teve só em Havana a manifestação. Né? Raul não é um réu, é um líder, um soldado da dignidade, um herdeiro de Martim, de Fidel. Enquanto houver um só cubana com o punho em alto, essa infâmia vai ser repelida como se repele toda ignomínia, com firmeza, com verdade e com unidade. ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Viva a América Latina soberana. Até o próximo vídeo.